A concepção de história de Eduardo Gibbon. Qual o elemento comum entre Jorge Luiz Borges, Isaac Asimov, Rose Wilderlane e Winston Churchill? Todos eles são admiradores de Eduardo Gibbon, historiador britânico, autor do Declínio e Queda do Império Romano, a única obra histórica do século XVIII que ainda é maciçamente apreciada pelo público do século XXI. Tornou-se um clássico, rompendo as limitações do tempo, e é lida, além de seus méritos científicos, por causa de seus méritos literários. Como disse Jorge Luiz Borges, antes líamos Declínio e Queda para nos informar sobre Roma. Hoje, além disso, lemos para conhecer as opiniões de um fascinante cavalheiro inglês do século XVIII, mestre contador de histórias sobre Roma. Conhecer as opiniões desse fascinante cavalheiro inglês sobre o mais fascinante dos impérios é o que alimenta o interesse cada vez mais renovado nesse livro. Gibbon nasceu no dia 8 de maio de 1737 nas redondezas de Londres, no seio de uma família abastada, mas que estava em decadência financeira. Numa amostra de como era alta a mortalidade infantil no mundo antigo, apenas ele escapou dos 7 filhos que seus pais tiveram. Mesmo assim, como o menino tinha uma saúde frágil, precisava constantemente de cuidados médicos. Gibbon foi uma criança solitária, sua mãe não se importava com ele, sua ama o deixava passar fome, perdeu a mãe aos 10 anos, por isso, quando adulto, escreveu que a louvação do período da infância não passa de uma nostalgia fingida de adultos. Aos 14 anos, foi estudar na Universidade de Oxford, mas lá passou a ter simpatias pelo catolicismo, e o seu pai imediatamente o encaminhou para a cidade suíça de Lausanne, para ser educado por um pastor protestante. Ficou 5 anos lá, onde aprendeu francês, leu os autores clássicos e retornou ao protestantismo. Aos 20 anos, apaixonou-se por Suzanne Curchod, filha de um ministro calvinista, mas o pai de Gibbon, por causa das origens pouco nobres da moça, foi contra e ameaçou a cortar a mesada do filho se ele insistisse no casamento. Suspirei como amante, obedeci como filho, relatou Gibbon tempos depois. A moça acabou se casando com Jacques Necker, importante economista e ministro francês, provando quanto a decisão do seu pai foi equivocada. Depois de Suzanne, Gibbon nunca mais pensou em casamento. Com a morte do seu pai em 1770, não se tornou rico, mas conseguiu ter autonomia financeira. Graças à influência de um primo, conseguiu uma cadeira no parlamento britânico, onde ficou por 8 anos, mas sem proferir um único discurso. Faleceu em 16 de janeiro de 1794, aos 56 anos de idade. A vida de Gibbon não foi marcada por aventuras, como foi a de Voltaire, e nem por acontecimentos dramáticos, como foi a de Rousseau. Gibbon foi alvo de zombarias por causa da sua aparência. Era obeso, tinha apenas 1,5 metro de altura e usava uma indumentária afetada, uma roupa de veludo combinada com uma longa espada na cintura. Mas a aparência chocosa escondia a grandeza de espírito. Darrell Saunders, editor de Gibbon, afirmou: antes da publicação do livro, não tinha motivo algum de supor que o homenzinho gorducho, de cabelos ruivos, voz aguda, roupas extravagantes e maneiras absurdamente afetadas estivesse escrevendo a maior história jamais editada em qualquer das línguas da humanidade. Descontando os exageros do editor, temos um caso em que a grandeza da obra supera em muito a grandeza do homem. O fim do Império Romano é uma das mais fascinantes histórias de todos os tempos, e Eduardo Gibbon é um dos maiores narradores da prosa histórica. Logo, tema e estilo se encontram para fazer de Declínio e Queda do Império Romano um livro sem igual. Publicado entre 1776 e 1788, o livro possui 6 volumes e mais de 3.000 páginas, que o ficcionista Isaac Asimov jurou ter lido todas, 2 vezes. Adam Smith ficou entusiasmado com a obra e escreveu a Gibbon uma carta. O Declínio e Queda do Império Romano coloca você bem à frente de toda a tribo literária atualmente existente na Europa. Há quem diga que o livro ajudou a inventar a língua inglesa moderna. Winston Churchill
o leu quando estava com 20 anos e disse: "Fui imediatamente dominado pela história e pelo estilo. Eu cavalguei triunfantemente pelo livro de ponta a ponta e gostei de tudo." Mas quais são os méritos desse livro que fizeram de Gibbon, para muitos, o primeiro grande historiador moderno? O maior mérito metodológico do autor foi unir a paixão de antiquário pelas coisas do passado e a versão crítica iluminista sobre o obscurantismo das épocas pretéritas. Em Gibbon, há um equilíbrio entre a pesquisa histórica e a crítica filosófica. Enquanto Voltaire recheou suas reflexões filosóficas com exemplos históricos, Gibbon recheou sua pesquisa histórica com reflexões filosóficas. A maioria dos iluministas desprezava o passado por ser um pântano de tirania política e fanatismo religioso. Gibbon concordava com eles, mas se sentia atraído por conhecer cada vez mais esse pântano obscuro. Quando esteve nas ruínas do Fórum Romano, em Roma, sentiu-se enebriado pela aura do passado. Ele disse: "Cada local memorável onde Rômulo esteve, ou Cícero falou, ou César caiu, estava imediatamente presente aos meus olhos, e vários dias de intoxicação foram perdidos ou desfrutados antes que eu pudesse pensar em uma investigação fria e minuciosa." Esse êxtase pelo passado não estava presente entre os iluministas e seria uma marca distintiva dos historiadores românticos do século XIX. Mas Gibbon, como os homens cultos de sua época, também estranhava e olhava com altivez as coisas do passado. Por isso ele afirmou que a história é o registro dos crimes, das loucuras e dos infortúnios da humanidade, uma visão cética que marcou o iluminismo. Esse ceticismo fez com que a história ficasse atrelada à filosofia. Só a filosofia poderia dar à história uma razão de existir que ia além de uma crônica de tragédias humanas. Daí a frase de Gibbon: "Se nem todo filósofo deve ser historiador, seria ao menos desejável que todo historiador se tornasse filósofo." Como historiador-filósofo, Gibbon não se furtou a construir um enredo da história do Império Romano atrelado a categorias filosóficas. Há dois momentos cruciais para a história humana presentes na sua obra. O primeiro, como foi ressaltado por Robin Collingwood, é a história da queda e da decadência, um tema que contrariava a perspectiva progressista dos iluministas. Gibbon parte de uma idade de ouro, o período antonino, quando o Império Romano atingiu a sua estabilidade e o seu apogeu. Analisa o advento do cristianismo que corroeu por dentro a estabilidade do Império. O cristianismo foi o principal fator para a decadência que vai acarretar nas conquistas bárbaras e no advento da Idade Média, o triunfo da barbárie e da religião, a Idade das Trevas, como os iluministas gostavam de chamá-la. Mas como bem observou Hayden White, há um enredo cômico de final feliz na obra de Gibbon. A queda de Constantinopla, em 1453, conquistada pelos turcos pagãos, provocou o fim da parte oriental do Império Romano. Contudo, em consequência, os sábios bizantinos fogem para as cidades italianas, trazendo consigo todo o saber acumulado do Império Romano. Isso vai ser decisivo para o advento do Renascimento cultural e, posteriormente, do Iluminismo, a Idade da Luz, como os filósofos chamavam a sua época. Gibbon parece concordar com Voltaire de que o progresso ocorre em meio a oscilações e recuos, mas, como bom iluminista, Gibbon achava que a Europa estava vacinada contra o retorno da barbárie. Ele afirmou: "A Europa está salva de qualquer futura erupção de bárbaros, já que deixarão de sê-lo antes que possam conquistá-la." Gibbon não teria como saber, mas o barbarismo que assolou a Europa no século XX veio de dentro da parte mais rica do continente e não dos bárbaros de fora. Enfim, Gibbon é um grande historiador, o maior do século XVIII, mas a sua brilhante análise da decadência do Império Romano está atrelada a preconceitos e categorias filosóficas que colocam limites temporais na sua obra. Em vídeos posteriores, vamos conhecer um pouco da sua análise sobre o Império Romano. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente.
Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.